Então, né, fazendo o resumo do paradoxo de Fermi, né, o paradoxo de Fermi é exatamente a contradição entre a gigantesca probabilidade de existência de civilizações extraterrenas, né? Uma vez que a gente tem trilhões e trilhões e trilhões de estrelas e de sistemas e de exoplanetas que, em tese, possibilitariam vida inteligente fora, né, da Terra, a falta de contato, a falta de evidência de contato ou de existência dessas tais civilizações, né? Se por um lado a matemática te diz que a probabilidade delas existirem é enorme por causa da quantidade, do outro lado você não tem contato, você tem um grande vazio, né? É o famoso, a gente até disse no nosso episódio de hipótese da simulação, aonde estariam então essas civilizações de tipo 2 na escala de Kardashev? Aonde estariam então essas civilizações que conseguiram uma tecnologia a ponto de atravessar as estrelas, de fazer velocidade de dobra ou algo próximo à velocidade de dobra e chegar em outro lugar? E aí, né, tem uma outra teoria que se apresenta, né, como uma solução para o paradoxo de Fermi, que é a teoria do grande filtro, né? Qual que é a ideia do grande filtro, né? Uma vez que o universo tem vários planetas que são potencialmente habitáveis, se a vida fosse tão fácil de evoluir, ela devia estar cheia, não é no universo todo, ela devia estar cheia na nossa galáxia, devia estar cheia na Via Láctea, devia estar cheia em Andrômeda, devia estar cheia em Tau 7, já devia ter algo chegado aqui. Se a gente não consegue se aperceber de nada, talvez não seja tão fácil assim, tem que ter algo que impeça que a vida evolua num ponto de chegar a uma inteligência muito grande, que seria, né, esse, entre aspas, grande filtro, né? E aí, o que é a discussão que o grande filtro gera? O nosso grande filtro estaria no nosso passado ou o nosso grande filtro está no nosso futuro? Né? Porque aí você tem dois pontos que a galera começa a especular em cima. Vamos imaginar que o grande filtro esteve no passado. Então, o grande ponto de ruptura seria talvez o início da vida, as condições químico-físicas que levariam... A biogênese que aconteceu. Né, as condições químico-físicas iniciais que permitiriam que aquele caudal ali se transformasse em algo vivo e depois continuasse evoluindo, né? E aí você pensa, pô, a gente já passou por tantos eventos de extinção global no planeta que hoje a gente sabe que aconteceram, e não foi só dos dinossauros, tá, gente? A gente fala muito dos eventos de extinção global dos dinossauros, mas tiveram vários outros. E não só do ser humano, por exemplo, se você pensa até mesmo bem antes de dinossauro, o simples fato de surgir a atmosfera. Sim. A atmosfera, a gente tinha um monte de bactéria que era anaeróbica e que tava lá vivendo e teve restrição por se tornar... Não, sim, e outra coisa, você pega o pouco de pesquisa que a gente consegue ter de possibilidade de vida em outros planetas, e aí eu não tô falando de possibilidade de vida inteligente não, gente, tô falando de possibilidade de vida, tá? Você vê que, por exemplo, assim, Vênus é um planeta de uma formação muito análoga da Terra. Vênus tem basicamente o mesmo tamanho da Terra, basicamente em questões astronômicas, tá, gente? Vênus é um pouquinho menor que a Terra, mas é quase do mesmo tamanho que a Terra. Vênus ficaria inicialmente numa zona habitável. Vênus teria atmosfera, tal, bonitinho, ou seja, a orogênese planetária de Vênus é muito análoga à orogênese planetária da Terra. E Vênus, a gente sabe que tem uma atmosfera, tanto que tem, né, um efeito estufa cabuloso que aconteceu em Vênus. Antes desse efeito cabuloso, Vênus provavelmente era um planeta muito análogo em condições e de possibilidade de habitabilidade e vida à Terra. Só que teve, né, o efeito estufa em Vênus, que não é o tema de hoje, eu não vou entrar nos detalhes, mas quem, inclusive, escreveu muito sobre isso era o Carl Sagan. Né? O Carl Sagan, um dos grandes contributos dele é o estudo do efeito estufa em Vênus. E existe, né, de acordo com pesquisas que saíram em 2022, se eu não me engano, uma possibilidade muito alta de ainda existir bactérias na estratosfera de Vênus.
e elas existem desde esse período anterior ao efeito estufa e só sobrou elas, ou seja, teve um filtro ali, né? A gente falando de grande filtro, o que aconteceu? O fato de hoje em dia vendo ser um inferno com temperatura de 500 graus na superfície não permite que nada esteja vivendo ali ou nada que a gente conheça esteja vivendo ali. Esse pode ser o nosso futuro. E sobreviveu ali. Esse pode ser o nosso futuro. Mas esse também já foi nosso passado. A gente já teve um momento, entre 10 e 20 mil anos atrás, que a gente teve um grupamento de, basicamente, entre 300 e 1000 seres humanos que sobreviveram na última glaciação. Né? A gente teve a explosão de um megavulcão. Esse megavulcão jogou um rio de gases na atmosfera que criaram uma glaciação que foi matando todo mundo. No final sobraram 1000 humaninhos e nós todos, basicamente, hoje somos descendentes de algum desses 1000. Sabe? Então, assim, o grande filtro pode ter estado para trás, mas o grande filtro pode estar para frente. E se o grande filtro tá para frente... Claro, com certeza. Né? Porque se o grande filtro tá para frente, talvez, né, nós estejamos também fadados, né, a essa massiva destruição.